Olá, seja bem-vindo ao curso de Análise Combinatória e Probabilidade da plataforma Mais IFMG. Eu me chamo Vinícius Barbosa de Paiva e sou o seu professor neste curso. No vídeo de hoje, nós vamos dar início ao estudo de probabilidade. Vamos falar de espaço amostral e evento. No estudo de probabilidade, nós estudaremos as possibilidades da ocorrência de um determinado acontecimento na realização de um experimento aleatório. Então, é muito importante que você entenda o que é um experimento aleatório e, diante disso, você consiga definir dois conjuntos. Um é chamado espaço amostral e o outro é chamado de evento. Experimentos aleatórios são experimentos que, repetidos em condições idênticas, não produzem sempre o mesmo resultado. Ou seja, nós não podemos prever o seu resultado, mas nós conhecemos todas as possibilidades da realização desse experimento. Exemplos. Quando eu faço o lançamento de uma moeda, tá? Uma moeda honesta, ela possui duas faces, cara e coroa. Então, quando eu faço o lançamento de uma moeda, eu não posso prever com exatidão qual é o resultado que eu vou obter, mas eu conheço as possibilidades, que pode ser cara ou pode ser coroa. O mesmo acontece aqui no lançamento de um dado e uma moeda. Quando eu lanço uma moeda e um dado, eu vou colher sempre dois resultados. Um resultado para a moeda e um outro resultado para o dado. Então, também eu estou falando aqui de um experimento aleatório, tá? Então, eu vou colher uma dupla de resultados, sendo que para a moeda pode dar cara ou coroa, e para o dado pode dar qualquer número, tá? De 1 até 6. Aqui eu estou supondo que o meu dado, na verdade, tem 6 faces. Quando eu faço o lançamento de dois dados, tá? Eu sei que em cada dado, cada um deles pode dar um número de 1 até 6. Então, sempre que eu lançar dois dados, eu vou ter, na verdade, uma dupla de resultados. Um primeiro resultado para o primeiro dado e um segundo resultado para o segundo dado. Então, na verdade, eu sei que no primeiro dado eu posso obter qualquer número de 1 até 6, e para o segundo dado também qualquer número de 1 até 6. E aí basta, na verdade, aqui eu combinar, na verdade, esses resultados. Tá? Um outro exemplo que é o sorteio de uma rifa. Tá? Eu não posso prever, na verdade, qual é o número que vai ser sorteado, só que, na verdade, eu sei qual é o conjunto de possibilidades. Então, se eu pensar, por exemplo, que uma rifa está numerada de 1 até 100, por exemplo, quando eu sortear, na verdade, essa rifa, eu sei que pode sair qualquer número compreendido de 1 até 100, inclusive o 1 e o 100. Tá? Então, na verdade, são exemplos aqui de experimentos aleatórios. São experimentos que eu não posso prever qual é o resultado que vai acontecer, mas eu conheço, na verdade, os possíveis resultados. Nós vamos falar agora aqui de espaço amostral. Espaço amostral é o conjunto de todos os resultados possíveis de um experimento aleatório. Indicaremos o espaço amostral pela letra U. E N de U representará o número de elementos do espaço amostral. Então, sempre que você tiver aí um experimento aleatório, você vai definir primeiro o espaço amostral. O que é esse espaço amostral? Ele é um conjunto que nós vamos aqui representar pela letra U, que é formado por todas as possibilidades desse experimento aleatório, tá? E um conjunto, ele tem, na verdade, aqui uma quantidade de elementos. Em alguns casos, para nós determinarmos a quantidade de elementos do espaço amostral, nós podemos aqui fazer uso das técnicas de contagem que nós estudamos aqui nas aulas passadas. Exemplo, lançamento de uma moeda. Quando eu faço o lançamento de uma moeda, eu sei que ela só vai poder me dar dois resultados, que pode ser cara ou então coroa. Então, o meu espaço amostral, que é o conjunto de possibilidades da realização desse experimento aleatório, ele consiste, na verdade, de dois elementos, que pode ser cara ou então coroa.
E o número de elementos desse conjunto U, que eu represento por N de U, é igual a 2 elementos, que representa cara ou então coroa. O nosso próximo exemplo é quando eu falo que o lançamento de uma moeda é um dado. Quando eu lanço aqui uma moeda e um dado, eu vou ter, na verdade, uma dupla de resultados, tá? Essa dupla de resultados que eu vou ter é referente, na verdade, aqui, ó, o primeiro meu aqui, ó, que vai ser a moeda, tá? E o segundo meu aqui, que vai ser, na verdade, o dado. Para a moeda, eu tenho aqui que pode acontecer duas possibilidades. Ou eu vou obter cara, ou eu vou obter coroa. Então, aqui eu tenho, na verdade, aqui um total de duas possibilidades. Já o meu dado, eu vou supor aqui que ele é o dado numerado de 1 até 6. Ele possui, na verdade, 6 faces. Então, quando eu lanço um dado, eu posso obter aqui, ó, a face 1, ou a face 2, ou a face 3, ou a face 4, ou a face 5, ou a face 6. Então, eu tenho aqui um total aqui de 6 possibilidades. O conectivo E, ele vai se transformar aqui numa multiplicação. Então, quando eu faço o lançamento de uma moeda e um dado, eu vou ter aqui um total de 2 vezes 6, eu vou ter aqui um total aqui de 12 possibilidades. Então, na verdade, eu tenho aqui uma dupla de resultado. Tá? O primeiro valor aqui, ó, é o da moeda, e o segundo valor aqui que eu vou ter aqui é o valor do dado. Então, eu tenho que ter, na verdade, aqui um total de 12 possibilidades. Bom, aqui eu te apresento quais são essas 12 possibilidades. Eu cravei aqui, ó, que a minha moeda deu cara, e aí agora eu combinei, ó, cara com 1, cara com 2, cara com 3, cara com 4, cara com 5, cara com 6. Eu fixei cara e variei os valores do dado. De forma análoga, eu fixei agora aqui na moeda que eu obtive coroa, e vim agora aqui variando aqui os valores do dado. E aí você vai ver aqui ó, que eu tenho 6 parênteses na primeira linha, com mais 6 parênteses na segunda linha. Eu tenho um total aqui, na verdade, de 12 possibilidades da realização desse experimento aleatório. Lançamento de uma moeda e um dado. Quando eu for efetuar aqui também ó, o lançamento de 2 dados, eu posso fazer o seguinte aqui novamente, ó. Eu tenho aqui ó, o primeiro dado e o segundo dado. Para o primeiro dado, eu posso ter qualquer resultado que vai variar de 1 até 6. Tem um total aqui de 6 possibilidades. Como aqui eu tenho 2 dados, o resultado aqui que eu obter para o primeiro dado não vai influenciar para o segundo dado. Por exemplo, aqui, ó, se eu obter a face 1 no primeiro dado, o segundo dado pode também me dar a face 1. Se eu obter a face 2 no primeiro dado, eu também posso obter 2 aqui no segundo dado. E também posso obter um número diferente, tá? Então, aqui o segundo dado, ele também variar de qualquer valor de 1 até 6. Então, aqui eu tenho um total também aqui de 6 possibilidades. Conectivo E, 6 vezes 6, eu vou ter aqui um total aqui de 36 possibilidades. Então, perceba que quando você vai lançar 2 dados, você também vai ter aqui uma dupla de resultados. Um primeiro valor para o primeiro dado e um segundo valor referente ao segundo dado. E aí eu te apresento aqui todas as possibilidades. Fixei que para o primeiro dado eu obtive 1 e vim variando agora aqui o resultado do segundo dado. Então, aqui vai de 1 e 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6. Depois eu fixei que o primeiro dado deu aqui a face 2, variei o segundo dado. Consecutivamente, o primeiro dado pode dar 3, 4, 5 e 6. Aí você vai perceber aqui ó, que eu vou ter aqui 6 linhas e 6 colunas. Tá? Vou ter um total aqui de 36 possibilidades. Chama a sua atenção aqui ó, para o resultado 1, 2 e o resultado 2, 1.
Perceba que esses resultados, eles são distintos. Nessa primeira situação aqui, ó, o meu dado primeiro deu 1 e o meu segundo dado deu 2. Na outra situação, o meu primeiro dado deu 2 e o segundo dado meu deu 1. Então, 1, 2 é diferente de 2, 1. Por isso que, na verdade, eu tenho um total aqui de 36 possibilidades. Uma vez definido o espaço amostral, nós vamos falar agora aqui de evento. O evento, você pode enxergar esse evento como sendo uma aposta, tá? Então, o seu evento, ele é definido da seguinte forma, ó. O evento é qualquer subconjunto do espaço amostral U de um experimento aleatório. Denominaremos o evento por uma letra maiúscula do alfabeto. Então, por exemplo, aqui, ó, defini o meu espaço amostral U. Quem que é o meu espaço amostral? São todas as possibilidades da realização de um experimento aleatório. Uma vez definido o espaço amostral, eu vou definir o evento. Então, o que é o evento? Ele é um subconjunto do espaço amostral, ou seja, ele é uma parte do conjunto U. O seu evento vai estar dentro do espaço amostral. Você vai enxergar ele, na verdade, como sendo uma aposta, ou seja, é o que você quer que aconteça. Então, se você definir muito bem o espaço amostral, você não vai ter dificuldade de definir o evento. Por quê? O seu conjunto evento vai estar dentro do seu espaço amostral. Então, aqui eu pego um exemplo aqui para nós acompanharmos a questão de espaço amostral e evento. Uma rifa é composta de 100 bilhetes numerados de 1 a 100. Será sorteado um desses bilhetes. Sejam os eventos. Letra A, obter o número sorteado múltiplo de 12. Letra B, um número sorteado é quadrado perfeito. Letra C, um número sorteado é natural positivo menor ou igual a 100. Letra D, o número sorteado possui 3 algarismos distintos. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é definir o meu espaço amostral. Perceba que o sorteio de uma rifa, ele é um experimento aleatório. Eu não consigo prever qual o número que vai sair, mas eu consigo saber quais são os possíveis resultados. Uma vez que a minha rifa é composta de 100 bilhetes, o meu espaço amostral vai ser qualquer um número de 1 até 100. Então, aqui eu tenho um total, aqui, na verdade, de 100 possibilidades. Uma vez que eu defini o espaço amostral, eu vou agora definir cada um desses eventos. E você vai ver que esses eventos eu vou retirar aqui de dentro do meu espaço amostral. Então, a letra A aqui, ó, o número sorteado é múltiplo de 12. Tem aqui meu espaço amostral. Ó. Letra A, múltiplo de 12 são todos os números que são divisíveis por 12. Então, eu vou pegar agora aqui os números de 1 a 100 e vou retirar aqui de dentro os números que são divisíveis por 12. Ora, na verdade, são os números de 12 em 12. 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96. Então, perceba agora aqui que esse conjunto A, ele é um subconjunto do conjunto U, porque todos os elementos de A estão dentro de U. E você vai ver que esse evento aqui, que seria a minha aposta, múltiplo de 12, ele possui, na verdade, aqui um total de 8 elementos. Se você contar aqui, você vai ter um total aqui de 8 elementos. Letra B. O número sorteado é um quadrado perfeito. Quadrado perfeito são todos os números que possuem raiz quadrada exata. Então, novamente, ó, vou pegar o meu espaço amostral e desse espaço amostral eu vou pegar todos os números que possuem raiz quadrada exata. Então, vai ser aqui, ó, raiz quadrada de 1 é 1, raiz quadrada de 4 é 2, raiz quadrada de 9 é 3, 16, raiz é 4. Então, ou seja, todos esses números aqui, ó, eles possuem raiz quadrada exata. Raiz quadrada de 25 é 5, de 36 é 6, de 49 é 7, 64 é 8, 81 é 9 e de 100 é 10. Então, perceba que esse conjunto ele tem um total aqui de 10 elementos. E esse conjunto B é subconjunto do conjunto U. Tá? Letra C.
O número sorteado é natural positivo menor ou igual a 100. Uma vez que o meu espaço amostral são todos os números de 1 até 100, eu quero agora o número natural positivo menor ou igual a 100. Número positivo menor ou igual a 100 vão ser todos os números compreendidos de 1 até 100, inclusive o 1 e o 100. Ou seja, nesse caso, é como se eu tivesse comprado todos os bilhetes da rifa. Então, meu conjunto C vai ser definido pelos números 1, 2, 3, até chegar no número 100. Então, esse evento meu, na verdade, aqui, ele possui exatamente 100 elementos. E aí você vai verificar agora aqui, ó, que o meu evento C, ele coincide com o meu espaço amostral. Então, perceba que o seu evento, ele pode ser igual ao espaço amostral. E, nesse caso, ele é chamado de evento certo. Então, quando que o evento é certo? Quando ele coincide com o espaço amostral. Letra D. O número sorteado possui 3 algarismos distintos. Perceba que de 1 até 100 é o meu espaço amostral. O 100 é o primeiro número que possui 3 algarismos. E desses 3 algarismos aqui, eles possuem, na verdade, 2 idênticos, que é o 0. Então, perceba que eu quero um número de 3 algarismos distintos. E de 1 até 100, eu não tenho números que possuem 3 algarismos distintos. Tá? Então, nesse caso, o nosso conjunto D, ele é um conjunto vazio, e o conjunto vazio, ele possui exatamente 0 elementos. E o conjunto vazio, ele é chamado para a gente aqui de evento impossível. Então, é como se você tivesse aqui rifas de 1 até 100, e você quisesse comprar um bilhete aqui que tem 3 algarismos distintos. Ou seja, você não iria comprar nenhum bilhete dessa rifa. Então, é chamado de evento impossível. Então, é importante você saber que é o seguinte, ó, a menor quantidade de elementos de um evento vai ser igual a 0. Tá? E a maior quantidade de elementos de um evento vai ser quando ele coincide com o seu espaço amostral. Trago para você, então, aqui uma observação. O conjunto vazio e o próprio conjunto são considerados subconjuntos de um conjunto. Quando o evento coincide com o espaço amostral, nós dizemos que o evento é certo. Quando o evento é o conjunto vazio, nós dizemos que esse evento é impossível, tá? Que é o caso aqui, ó, da letra C e letra D, respectivamente. Fora essas duas situações, você vai perceber que o número de elementos de um evento A será sempre da seguinte forma. Ele vai ter, no mínimo, 0 elementos, então ele vai ter, no máximo, a mesma quantidade de elementos do espaço amostral, podendo estar entre 0 e o espaço amostral. Então, ou seja, a quantidade de elementos de um evento é sempre maior ou igual a 0 e menor ou igual à quantidade de elementos do espaço amostral. Tá? Então, um evento nunca vai ter uma quantidade negativa de elementos. Espero que você tenha acompanhado o conteúdo dessa aula. Nos vemos aí no próximo vídeo. Um abraço, tchau, tchau.